Seja bem-vindo a GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe aqui da GeoPapers. E hoje eu vim fazer um bate-papo contigo sobre o tema amenorreia primária, que é um tema que a gente às vezes não vê muito no nosso dia a dia, mas quando aparece, né, aquele caso de amenorreia primária, às vezes a gente fica, ué, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu devo conduzir, né? Para que lado que eu vou, né, nesse cenário aí que a paciente me traz, né, aí essa queixa e o que eu tenho que pensar como possíveis causas. Então vamos começar conceituando, né, o que é a amenorreia primária. A amenorreia primária é a ausência de menstruação, quando a gente tem uma paciente com queixa de ausência de menstruação em uma menina, né, em uma adolescente que nunca menstruou. Isso é a amenorreia primária. Quando que ela vai ter uma relevância? Ela vai ter uma relevância quando você tiver uma adolescente de 13 anos que não tem desenvolvimento dos caracteres sexuais. Então, é aquela adolescente que tem 13 anos, né, que não desenvolveu mama, não teve telarca, né, não teve desenvolvimento de pelos pubianos, portanto não teve pubarca, e aí ela chega, né, então é aquela consulta, né, que geralmente a gente vê aí em consultório, em ambulatório, em posto de saúde. Ela vem acompanhada pela mãe, né? E a mãe diz, olha, ela tem 13 anos, todas as meninas da turma já têm mamas, já têm pelos, já menstruaram e ela não tem absolutamente nada, né? Então, a definição de amenorreia primária em adolescentes sem desenvolvimento dos caracteres sexuais é ausência da menstruação aos 13. Já naquelas com o desenvolvimento dos caracteres sexuais, né, aquelas pacientes que têm desenvolvimento das mamas, que têm pelos pubianos, a gente só indica investigar a amenorreia primária a partir dos 15 anos. Então tem que lembrar que tem essa diferenciação entre 13 e 15. Por que que a gente só indica a partir dos 15 anos? Porque existe uma sequência dos eventos puberais, né? Geralmente a telarca é o primeiro evento puberal, depois vem a pubarca e depois, por último, é que vem a menarca. Então, a menarca, na verdade, ela é o último evento da puberdade. Muitas vezes as pacientes, elas vão ter aí, vai demorar um pouquinho para descer a menstruação, ela já tem as mamas, já tem os pelos pubianos, então às vezes é aquela coisa, ela tem 14 e ainda não menstruou, todas já menstruaram. Calma, espera, a gente só vai investigar a partir dos 15 anos, né, se realmente a menstruação não ocorreu. Então, lembrar dessas duas idades. 13 anos, se for aquela paciente que não tem desenvolvimento dos caracteres sexuais, e 15 anos, se for aquela paciente que teve o desenvolvimento dos caracteres sexuais e que ainda não menstruou. Aí é que a gente vai, então, indicar a investigação da amenorreia primária. Então, a pergunta é, como investigar a amenorreia primária em uma adolescente sem o desenvolvimento dos caracteres sexuais? Então, se eu tenho aquele caso clássico, né? Você tá lá atendendo no posto de saúde e chega uma mãe trazendo a filha de 13 anos, dizendo assim, olha, ela não menstruou e ela não desenvolveu, né? Ela tem aí, não tem mama, não tem pelo pubiano, todas as meninas já tiveram desenvolvimento na turma e ela nada ainda. Como é que a gente vai iniciar a investigação, então, né, nessa menina de 13 anos sem desenvolvimento puberal? Presta bem atenção. Se ela não tem desenvolvimento das mamas, significa que ela não tem produção de estrogênio, né? A gente olha, examina essa paciente, primeira coisa, tem que entender, fazer uma boa história e depois fazer um bom exame físico. Então, quando a gente for examinar essa adolescente, né, a gente precisa ver exatamente o desenvolvimento das mamas, a gente aplica aquela escala de Tanner, né, pra gente ver se tem desenvolvimento mamário. Quando não tem nada de desenvolvimento das mamas, é Tanner 1. E pelos pubianos também, a ausência de pelos pubianos é um P1, né, da escala de Tanner. Quando a gente examina e vê que não tem nada de mama, é porque ela não está produzindo estrogênio. Realmente, essa paciente, ela não está produzindo estrogênio. Eu já sei, clinicamente, que ela está hipogonádica, né, que ela não está produzindo estrogênio porque ela não tem nada de desenvolvimento mamário. Então, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar assim, ó, bom, se ela não tem estrogênio,
Quem é que produz o estrogênio? Quem produz o estrogênio é o ovário. Tá, se o ovário não está produzindo estrogênio, ou é porque existe um problema no ovário, ou é porque ele não está sendo estimulado, ele não está recebendo estímulo gonadotrófico para que ele seja estimulado, certo? Então, qual é o primeiro exame que a gente vai pedir? O primeiro exame é a gente pedir a dosagem de FSH. A gente precisa dosar o FSH dessa menina para a gente saber se esse FSH ele está em níveis baixos ou se ele está em níveis altos. Vamos pensar assim, ó, é uma paciente que tem 13 anos e não tem nada de mama, ela está em hipogonadismo, certo? Então, o ovário não está produzindo. Se eu pedir o FSH e veio um FSH super alto, super elevado, digamos que deu 60, 70, 80 de FSH, o que eu vou pensar? Bom, ela está hipogonádica, está em hipogonadismo, mas a hipófise está produzindo um monte de FSH, então é um hipogonadismo hipergonadotrófico, certo? É isso, o quadro endocrinológico é um hipogonadismo hipergonadotrófico. Quem é o problema, gente? O problema é o ovário, porque o ovário, definitivamente, ele está sendo estimulado pelo FSH da hipófise, só que esse ovário está ali, está de bracinho cruzado, né? Não está produzindo estrogênio, mesmo a hipófise ali se esforçando, né? Mandando um monte de FSH para esse ovário. Então, gente, ela está em hipogonadismo hipergonadotrófico. A causa é ovariana. Eu sei que a causa é ovariana. O problema, né, o local, né, a origem dessa amenorreia primária é definitivamente ovário. Tá, mas e se por acaso eu tenho um FSH, um valor, na verdade, né, de FSH baixo? Bom, aí eu tenho um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico. Por que aqui o ovário não está produzindo estrogênio? Porque ele não está sendo estimulado pelo FSH. Tá, então o problema não é o ovário, o problema é a hipófise. Pode ser a hipófise, assim como pode ser o hipotálamo, né, que não esteja mandando GnRH para a hipófise. Então, gente, o problema é central, né? Quando eu tenho um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, o problema é central, é hipofisário ou hipotalâmico. Fechado? Então, não esquecer que o primeiro exame que deve ser solicitado frente a um quadro de ausência de desenvolvimento puberal numa adolescente de 13 anos, né? Então, é definitivamente o FSH, porque é ele que vai ser o meu divisor de águas. Se ele tiver alto, eu tenho uma causa ovariana, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Se ele tiver baixo, eu tenho aí uma causa central, né? É um hipogonadismo hipogonadotrófico. Eu vou ver se o problema é a hipófise ou se o problema é o hipotálamo. Quais são os possíveis achados quando a gente solicita cariótipo para investigar uma paciente com uma amenorreia primária? Primeira coisa, né? Quando que a gente indica o cariótipo? Na verdade, quando a gente identifica que a causa da amenorreia primária é ovariana, digamos que assim, eu tenho lá uma paciente que tem um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, o FSH está super alto, né? Bom, então eu tenho um hipo-hiper. O problema é o ovariano, né? É o ovário que definitivamente cruzou os braços e não está produzindo estrogênio. Bom, aí nesse caso, a gente vai considerar que é uma insuficiência ovariana prematura, né? Esse ovário realmente está de braços cruzados ali, o problema é ovariano. E a grande causa, né, de ausência de desenvolvimento puberal quando o problema é ovariano, quando o defeito é ovariano, é genética. Então, assim, a gente precisa solicitar para essa adolescente o cariótipo. Sempre que você tiver um quadro hormonal de hipogonadismo hipergonadotrófico, a conduta é indicar cariótipo. Por que eu preciso pedir o cariótipo? Porque eu preciso ver se ela não tem alguma disgenesia gonadal. Ah, então quer dizer que se existe alguma disgenesia gonadal, o ovário não vai responder, né? Pode ser um ovário em fita, né? Aquele ováriozinho em estria. E aí, então, definitivamente, eu preciso saber qual é a disgenesia gonadal que essa paciente tem. A principal delas, a mais frequente das disgenesias gonadais que a gente encontra quando a gente pede o cariótipo, é a síndrome de Turner. Lembra o que é a síndrome de Turner?
A síndrome de Turner é quando a gente tem aquele cariótipo 45X0, né? Que é quando falta um cromossomo X. Isso é a síndrome de Turner. É uma monossomia, na verdade, é porque está faltando um dos cromossomos X, né? E aí, então, a gente vai dizer que definitivamente o ovário, né, ele acaba sendo um ovário insuficiente. Ele é um ovário que fica em fita, né, ou em estria, tem gente que gosta de chamar em estria, e às vezes ele até pode ter um pouquinho de funcionamento inicial e gerar amenorreia secundária, mas na maioria dos casos esse ovário ele não funciona já desde o início e gera uma amenorreia primária. Então esse é o grande diagnóstico que a gente costuma encontrar, né, quando tem um hipogonadismo hipergonadotrófico e a gente pede o cariótipo. A principal disgenesia gonadal é a síndrome de Turner. Muitas vezes a gente pode ter uma síndrome de Turner sem ter os estigmas característicos, porque às vezes a gente pensa em síndrome de Turner, aquela menina com baixa estatura, com pescoço alado, né, com a linha de implantação dos cabelos mais baixa, hipertelorismo mamário, às vezes pode ter todas aquelas malformações junto, né, como coarctação da aorta, como rim, ferradura, mas muitas vezes a gente tem pacientes que têm Turner, que faltam cromossomo X, ou que às vezes elas têm aqueles cariótipos em mosaico, que ela não tem os estigmas característicos. Então, nunca deixa de fazer o cariótipo, porque tem grande chance de você encontrar aí uma síndrome de Turner. Outras possíveis são deleções, né, que às vezes podem acontecer, às vezes a gente pode ter outras monossomias, né, que podem cursar também, né, com algum tipo aí de disgenesia gonadal. Mas, se você encontra um cariótipo absolutamente normal, né, se você tem ali um cariótipo 45XX absolutamente normal, as outras possíveis causas de insuficiência ovariana prematura são a síndrome de Savage. Lembra que a síndrome de Savage é quando a gente tem uma alteração autoimune que faz com que os ovários eles sejam irresponsivos à ação gonadotrófica. Não se sabe exatamente aí qual que é o ponto de surgimento, né, de etiologia dessa síndrome, mas é uma ooforite autoimune que acontece no ovário, e isso torna os ovários irresponsivos, totalmente irresponsivos à ação das gonadotrofinas. É uma coisa que a gente tem que pensar também, né, como insuficiência ovariana prematura. Aquelas pacientes que fizeram, por exemplo, algum tratamento oncológico na infância, digamos que ela teve uma leucemia, teve que fazer uma químio, às vezes, por conta do tratamento oncológico, essa paciente fez uma insuficiência ovariana prematura. E tem uma outra síndrome que é mais rara, mas que a gente tem que lembrar dela, que às vezes a gente pode pegar, que é a síndrome de Kallmann. A síndrome de Kallmann, na verdade, é quando a gente tem aí a ausência completa, né, dos neurônios que produzem o GNRH e que também são responsáveis pela geração do bulbo olfatório. Então essas pacientes, elas acabam não produzindo GNRH e elas também têm anosmia, elas não conseguem sentir o cheiro das coisas. Só que nesses casos, né, a gente aí vai ter FSH baixo, vai ser aqueles casos de hipogonadismo hipogonadotrófico, né, quando a gente tem síndrome de Kallmann. Então, o principal é a gente sempre pensar em alteração genética ou iatrogênica, quando ela fez algum tratamento oncológico, e pensar também na síndrome de Savage, que é uma possibilidade que a gente pode ter também. Beleza? Fechou? Como que se investiga a amenorreia primária numa adolescente que tem o desenvolvimento dos caracteres sexuais? Aí a gente tá falando daquela menina que tem 15 anos, né, e que ela tem desenvolvimento. A gente olha, a gente vê, opa, tem um Turner 4, né, então ela teve desenvolvimento de mama. Você olha pubis e vê que ela tem pelo, né, ela tem pelos pubianos. Bom, se ela tem desenvolvimento de mama e ela teve desenvolvimento também de pelos pubianos, bom, ela teve desenvolvimento puberal, né? Mas ainda não menstruou. Por que será que ela ainda não menstruou? Ela já tá com 15 anos e por que não veio ainda a menstruação? Por que ela tá em amenorreia primária? Primeira coisa, a gente tem que examinar. Sempre precisa examinar essa paciente. Uma das grandes causas de amenorreia primária com desenvolvimento dos caracteres sexuais é ímen imperfurado. Não é infrequente a gente ver ímen imperfurado. O que vai gerar, né, o quadro clínico para a gente
que a gente teria que pensar, né, para suspeitar de ímen imperfurado? É aquela adolescente que chega dizendo assim, olha, todo mês eu tenho dor nas mamas, eu fico mais irritada, né, e eu sinto cólica, né, e aí parece que eu vou menstruar, só que não vem a menstruação. É exatamente esse o sintoma, essa é a queixa, né? Quando você tem uma adolescente com ímen imperfurado. Ela chega e te diz, olha, doutora, eu tenho uma queixa assim que parece que eu vou ficar menstruada, só que a menstruação não vem. Inclusive eu tenho cólica, é muito esquisito, assim, me dói, eu tenho cólica e nada, não vem, né? Tem que examinar, gente. Tem que examinar essa menina. Geralmente, quando a gente examina, a gente consegue ver o ímen imperfurado. Às vezes, já tem tanto sangue retido dentro da vagina que elas fazem criptomenorreia, né? Que cripto quer dizer escondido, menorreia é a menstruação. Então, criptomenorreia é a menstruação escondida. Elas menstruam, só que o sangue fica retido dentro da vagina. A gente chama isso de hematocolpo, né? Que é aquele sangue retido lá dentro da vagina. Então, tem que examinar. Você geralmente vê o ímen imperfurado e vê, inclusive, o ímen abaulado, porque tem tanto sangue já retido dentro da vagina que chega a fazer um abaulamento ali no ímen. Às vezes, um abaulamento doloroso, né, no ímen. Esse é o quadro típico de ímen imperfurado. Tem que abrir. Né? Para a gente conseguir resolver isso, a gente precisa abrir. A gente faz então uma incisão, né? E geralmente é uma incisão em forma de cruz, né? Cruciforme, assim, no ímen. Se abre, né, esse ímen para que exteriorize o sangue e alivie o sintoma da paciente. Geralmente elas chegam muito sintomáticas, né? Então a gente abre ali o ímen, né? E o ideal é que a gente consiga manter esse ímen aberto, né? Dá pra gente abrir, então, cruciforme e fazer uma sutura, né? Nessas 4 margens aí que a gente fez, né? Que a gente formou ali no ímen da paciente para que ele fique aberto e continue drenando aí, então, o fluxo menstrual. Em alguns casos, a gente precisa fazer himenoplastia também, né? Não é só a himenotomia, precisa fazer himenoplastia também. Mas esse é o grande diagnóstico que a gente tem que pensar quando tem o desenvolvimento dos caracteres. Outro possível diagnóstico, que também é muito parecido com o ímen imperfurado, é o septo vaginal transverso. Septo vaginal transverso também, a paciente tem os sintomas clássicos, só que você examina e não vê aquele ímen tenso, né? Aquele ímen abaulado, né? Cheio de sangue fazendo pressão ali dentro. É porque o septo está dividindo transversalmente a vagina e o sangue fica todo retido naquela parte, né, da vagina que fica para cima. A parte que fica para baixo, em direção ao anel imenal, não tem nada, né? Ela não faz nem contato com o sangue menstrual. Nesses casos, a gente vai pedir um exame de imagem para essa paciente, né, que pode ser um ultrassom ou pode ser uma ressonância. A ressonância é um exame que consegue ver muito bem, né? Aí quando tem um septo vaginal transverso. Então, pede um exame de imagem, né? Não tem condições de fazer ressonância, precisa ser um exame de mais baixo custo, pede ultrassom, tranquilo. Ah, não, eu estou num lugar que eu tenho condição de pedir uma ressonância pélvica. Pode pedir. Faz a ressonância pélvica, né, que você vai conseguir fazer o diagnóstico. E aí, se for um septo, realmente a gente vai fazer a septoplastia cirúrgica, né, para que a gente consiga resolver o problema da paciente. Sabe qual é que é o grande problema que a gente costuma encontrar na prática? É aquela paciente que tem um quadro de amenorreia primária, que tem desenvolvimento dos caracteres sexuais. E aí a gente examina e vê, não, mas não tem nada para pensar em ímen imperfurado, né? Que estranho, né? Por que essa paciente não está menstruando? Aí, gente, nesses casos, quando a gente não tem suspeita de ímen imperfurado, a gente vai ter que pedir um exame de imagem para essa paciente. A gente vai ter que pedir um ultrassom para essa paciente. Um ultrassom por via abdominal, né? Um ultrassom pélvico por via abdominal, porque eu preciso saber se essa menina tem útero. Esse é o objetivo de pedir o ultrassom, né? Porque a gente sabe que existem algumas anomalias que podem cursar com a agenesia uterina. Uma delas é a síndrome de Rokitansky, a síndrome ou sequência de Rokitansky, né? O termo correto é síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, mas como é um nome, é um trenzão aí, né, que tem todo esse nome, a gente só fala Rokitansky, que é o principal. A síndrome de Rokitansky é quando a gente tem a agenesia uterina, elas não têm geração do útero, das tubas e nem dos 2/3 superiores da vagina.
É porque os ductos de Miller, né, que são aquelas estruturas embriológicas, simplesmente não desenvolvem e aí não gera nenhum dos seus derivados, que seriam as tubas, o útero e os 2/3 superiores da vagina. Essas pacientes, elas costumam ter os ovários normais, produzindo hormônios normalmente, tem uma genitália normal, só que a vagina ela é muito curta. Elas vão ter só o terço inferior da vagina e ele é um terço inferior fechado em fundo cego, né? Porque como elas não têm útero, fica fechado num fundo cego. Portanto, não tem colo do útero, né? Eu preciso fazer o diagnóstico de ausência de útero por ultrassom, por ultrassonografia. Mas tem uma outra síndrome que também cursa com a genesia uterina, que é a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa, também chamada síndrome de Morris, né? A síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa, ela é aquela alteração quando você tem um indivíduo com genótipo XY, né? Ela é XY, só que esse Y, ele consegue formar o testículo, que seria, né, a gônada compatível aí com o genótipo XY, só que existe uma insensibilidade das células à ação androgênica. Então, não consegue desenvolver o sistema canalicular da genitália interna masculina, não consegue desenvolver a genitália externa masculina também, e os ductos de Miller, eles também vão ser bloqueados. Porque, no fim, o testículo ele tem o hormônio antimilleriano, né, para impedir o desenvolvimento dos ductos de Miller. Então, o que vai acontecer? Nessas pacientes, né, que têm a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa, elas não têm útero, não têm tubas e não têm os 2/3 superiores da vagina. O que elas vão ter são testículos, as gônadas que são testículos, vão ter uma genitália absolutamente feminina, e vão ter o terço inferior da vagina, também uma vagina curta, com o terço inferior fechado em fundo cego, bem como é a paciente com Rokitansky. A grande diferença entre as duas é que, na síndrome de Morris, como elas têm insensibilidade aos androgênios, elas não vão ter pilificação, né? São pacientes que têm ausência de pelos. Na verdade, é aquela história, né? Tem algumas que até têm uma resposta parcial aos androgênios e até elas podem ter uns pelos mais ralos, mais escassos. Mas a maioria delas não tem nada de pelo. Você examina, elas têm um P1, né? Ou às vezes pode chegar num P2. Aí você olha a axila, também não tem nada de pelo, porque essas pacientes têm insensibilidade à ação dos androgênios. E lembra que o que gera os pelos, né, são os androgênios. Então, gente, se eu tenho uma paciente com amenorreia primária, 15 anos, desenvolvimento dos caracteres sexuais, pede o ultrassom confirma que ela não tem útero mesmo, opa, pode ser um Rokitansky? Pode, mas pode ser um Morris? Pode. Ih, caramba, como é que eu vou fazer esse diagnóstico diferencial? Única forma que você tem de fazer o diagnóstico diferencial é através do cariótipo. Então, o cariótipo ele entra nesse caso, né, de amenorreia com desenvolvimento dos caracteres sexuais naquelas pacientes que o exame de imagem mostrou que elas não têm útero. Então, a ausência de útero realmente vai indicar a realização do cariótipo. Por quê? Se o cariótipo mostrar que ela é XX, estamos frente a uma síndrome de Rokitansky. Agora, se o cariótipo indicar que ela é XY, estamos frente a uma síndrome de Morris, que é a síndrome da insensibilidade androgênica na forma completa. Por que eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial? Porque lembra que quando é Morris, quando tem o Y, a gente tem que tirar a gônada, tem que fazer a orquiectomia, porque o testículo, se ele fica presente, ele tem uma grande chance de malignizar, de gerar o gonadoblastoma, né, que é o tumor que acaba acontecendo aí pela malignização, né, do testículo. Então, eu preciso fazer orquiectomia. E preciso repor estrogênio também nessa paciente, né, porque aí eu tiro a fonte. No Rokitansky, não. No Rokitansky, eu não preciso fazer nada, né, de oforectomia, não preciso fazer reposição hormonal, nada disso, porque ela tem ovários normais e que funcionam e que produzem os hormônios. A única coisa que a gente pode oferecer para paciente com Rokitansky, que é a mesma coisa que a gente também pode oferecer para paciente que tem Morris, é
a neovaginoplastia, né? Então, a neovaginoplastia ela pode ser indicada para essas pacientes se for desejo, né? Se a paciente disser, não, eu tenho realmente desejo, né, de ter uma vida sexual com penetração, se for desejo dela, a gente pode sim oferecer a neovaginoplastia, que é um procedimento cirúrgico, né, de reconstrução vaginal, para que a vagina tenha um comprimento mais adequado para permitir uma relação sexual. Então, obviamente, se for desejo da paciente, tem que ser individualizado, caso a caso. Pode ser feito com pele de raiz da coxa, né? Pode ser feito com alça, às vezes pode ser feito só com dilatadores vaginais. Tudo isso pode ser indicado aí para essas pacientes como técnica de neovaginoplastia. Mas é super importante a gente lembrar, né, de fazer esse diagnóstico diferencial, e a única forma que a gente vai ter de conseguir ter esse diagnóstico diferencial é através do cariótipo. Fechado? Entendido? Então, é muito importante a gente lembrar, né, que todas essas possibilidades, elas são plausíveis, né, elas podem existir, e a gente tem que lembrar que são possíveis diagnósticos frente a uma amenorreia primária. E eu sei que você deve estar querendo me perguntar assim, Jader, mas e o ímen perfurado? Como é que eu trato, né, o ímen perfurado? Tem um tratamento indicado? Primeira coisa, se a paciente chegar muito sintomática, você tem que abrir, né? Faz aquela incisão em forma de cruz para você abrir o ímen e drenar esse sangue. Depois, a gente pode fazer, então, uma himenoplastia, né, que é definitivamente fazer uma... No momento que você abriu, né, se der já para você conseguir deixar evertido os bordos desse ímen, muitas vezes isso é suficiente, né? Às vezes nem precisa fazer mais nenhum tipo de tratamento adicional. Naqueles casos que não adianta, né, que volta, que fecha o ímen de novo, bom, aí a gente tem que fazer uma himenoplastia, né, que tem vários tipos de técnica. A gente pode fazer uma abertura imenal, né, cirúrgica, e às vezes a gente consegue, né, com isso, às vezes dá para usar outras técnicas também. Tem o laser que tem entrado bastante aí também, né, aí vai ser individualizado caso a caso, de acordo com a anatomia de cada paciente. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, fazendo a himenotomia ali no momento que a paciente chega e evertendo os bordos do ímen, a gente já consegue ter um tratamento adequado, um alívio sintomático para ela, né? E já consegue também fazer o tratamento adequado para que essa paciente siga menstruando aí nas próximas vezes. Fechado? Então, gente, esse era o meu recado. Acho que deu pra gente passear aí sobre o tema, né? Apesar de ter bastante diagnóstico, né? E mistura um pouquinho, né, de imagem com endocrinologia ginecológica. Tem que lembrar que são situações clínicas completamente diferentes. Aquela paciente que tem o desenvolvimento dos caracteres e aquela que não tem. Aquela que não tem, tu sempre tem que pensar que ela não tá estrogenizada, né? Se ela não tá estrogenizada, ela tá hipogonádica. Se ela tá hipogonádica, eu tenho que já começar pedindo o FSH. Começa com investigação hormonal, investigação endócrina. Agora, se ela tem sinais de desenvolvimento puberal, bom, ela está estrogenizando, essa paciente não está hipogonádica. Então, essa paciente eu vou ter que pensar, alguma coisa anatômica está obstruindo, né? Pode ser o ímen, pode ser um septo, ou pode ser que ela não tenha útero, né? Então, essas são as coisas que a gente sempre tem que pensar, e essa é a investigação que a gente tem que direcionar quando a gente tem uma paciente com o desenvolvimento dos caracteres sexuais. Beleza? Tratamento cirúrgico também, né? Lembrar do que tem que ser feito. Às vezes, eu não vou fazer o tratamento cirúrgico, mas eu tenho que resolver o problema da paciente. Abre. O que você vai conseguir resolver o problema da paciente, se você está lá num posto de saúde, num ambulatório, é abrir, né? Faz uma infiltraçãozinha local ali e abre, que essa paciente vai ter um alívio, né, sintomático no momento que você abrir esse ímen e deixar drenar esse sangue que ficou retido ali dentro da vagina. Fechado? Muito obrigado pela atenção de todos. Continuem acompanhando aí o que a gente vem trazendo, né, de novos episódios. O objetivo desse canal é para vocês, né? E sempre tragam sugestões, tragam dúvidas, tragam casos clínicos para compartilhar com a gente, que a gente vai estar sempre aberto para receber vocês. Muito obrigado.